Lançado em 1976, o pequenino foi o pioneiro da indústria automobilística mineira. O Fiat 147 originou a primeira família completa de modelos do mercado nacional com hatch, perua, picape, multiuso e sedã. O Fiat 147 fez sua estreia no Brasil em 9 de julho de 1976. O modelo era derivado do 127 italiano. O compacto nacional, porém, passou por várias modificações, e depois de um longo período de testes com protótipos europeus pelas estradas brasileiras, a engenharia decidiu que o modelo brasileiro teria que ser mais robusto. Motor, câmbio e suspensão passaram por várias alterações. O modelo foi muito importante para a história da Fiat no Brasil, segundo Cledorvino Bellini, presidente da Fiat na América Latina. Como o primeiro modelo produzido pela Fiat no Brasil, o 147 foi também o pioneiro em muitas inovações no mercado brasileiro, como o primeiro motor transversal, com o step colocado no mesmo compartimento do motor, e a introdução do conceito de pequeno por fora, grande por dentro, afirma Bellini. Com 3,63 metros e pesando 800 quilos, o 147 tinha 2,22 metros de distância entre eixos. O propulsor de 4 cilindros tinha apenas 1.050 cm3 e fornecia 50 cavalos a 5.800 rotações por minuto. Sempre carregando a responsabilidade da inovação, Bellini lembra que o 147 foi também o primeiro carro movido a etanol lançado no país, em 1979. O 147 também passou a ser equipado, a partir de 1978, com motor 1.300 cm3, gasolina, de 61 cavalos e com propulsor 1.300 cm3 em etanol, de 62 cavalos desenvolvido a partir do 1050. O painel era revestido com material macio e antirreflexivo. O interior oferecia 5 lugares para passageiros, além de um porta-malas razoável para a categoria e a possibilidade de rebater o banco traseiro. Em 1978, o hatch ganhou a versão Rally, que era equipada com motor 1300. No visual externo destacavam-se as faixas pretas laterais, spoiler, faróis auxiliares, tomada de ar para pequena grade sobre o capô e as rodas tinham desenho esportivo. Internamente, cinto de segurança de 3 pontos dianteiros e bancos reclináveis, de encosto alto e gomos horizontais. No painel completo havia contagiros, voltímetro e manômetro de óleo. A versão ficou em produção até 1981. Em 1980, o 147 passou por sua primeira alteração visual, com o modelo recebendo um novo conjunto frontal que ficou conhecido como Frente Europa. As alterações incluíram um novo capô, que era mais aerodinâmico e inclinado, os faróis passavam a ser retangulares e a grade ganhava ligeira inclinação. As luzes de direção estavam nas extremidades, junto das lanternas. Os para-choques eram de plástico polipropileno e vinham nas cores cinza ou preto de acordo com a opção de acabamento. A versão Rally também passou pelas mudanças, mesmo ficando apenas um ano em produção. As modificações ficaram concentradas no exterior. A tomada de ar sobre o capô foi mantida com o defletor em plástico. Abaixo dos para-choques pretos, na frente do spoiler de mesma cor, vinham faróis auxiliares, e o para-brisa era laminado com faixa degradê. Em 1982, o 147 teve a segunda mudança visual e passou a se chamar Espaço. As mudanças incluíam nova grade e faróis maiores, novas lanternas e vidro traseiro maior para ganho em visibilidade. Nas laterais, largas molduras de poliuretano e repetidores de luzes de direção nos paralamas. O 147 Europa continuou em produção juntamente com o modelo reestilizado, estratégia comumente usada hoje em dia por inúmeros fabricantes. A linha Espaço também veio com mudança na parte mecânica, que passou a adotar um câmbio de 5 marchas nos modelos com motor 1300, além do rebaixamento da coluna de direção em cerca de 30 mm, tal que reduzia o incômodo do volante inclinado demais. O Espaço também teve sua versão esportiva, batizada de TR, que trazia spoilers traseiros, um no final do teto e outro abaixo do vidro, além de faróis auxiliares. De acordo com o histórico da Fiat, o Espaço ficou em produção até 1984, ano em que o 147 Europa recebeu os faróis e a grade do Espaço, mas manteve o para-choque estreito de maneira a ganhar sobrevida. Em 1987, o pioneiro modelo mineiro sai de produção e seu espaço foi assumido pelo Uno lançado no Brasil em 1984. Nos 11 anos em que ficou em produção, o hatch foi comercializado nas seguintes versões:
147, 147 GL, 147 GLS, 147 Rally, 147C, 147 CL, Espaço CL, Espaço CLS e Espaço TR. Para o presidente da Fiat, o fato de até hoje existir fãs do 147 só demonstra que foi um sucesso no mercado. Com esse histórico, o 147 teve uma importância fundamental para a curva de aprendizagem da Fiat no mercado brasileiro e também do polo de produção que se instalou ao redor da fábrica de Betim, hoje o segundo maior do país, a firma Bellini. O Fiat 147 foi o primeiro modelo a dar origem a uma família completa no mercado nacional, com hatch, picape, multiuso, perua e sedã. A picape foi a primeira derivada de um automóvel, chegando ao mercado em 1979. A primeira versão tinha as mesmas dimensões do 147, durou até 1981 e era equipada com motores 1050 cm3, gasolina, de 50 cavalos, 1.300 cm3, gasolina, de 61 cavalos e 1.300 cm3, etanol, de 62 cavalos. Em 1980, a picape passou a usar a plataforma da Panorama e ficou maior, com 3,78 metros. A picape, então, foi rebatizada de Fiorino para fazer par com o novo Fiorino Furgão. Entretanto, até mesmo nas publicidades o modelo era tratado como picape Fiat. Em 1982 a picape recebeu a frente Europa do Fiat 147. Ela tinha a versão básica com visual antigo e a City com visual novo destinada para os consumidores que queriam um carro voltado para o lazer. O modelo teve sua produção encerrada em 1988. A Fiat lançou ainda em 1980 o 147 Fiorino que, na versão Fiorio, foi produzida de 1980 a 1988 e a 147 Fiorino Vetrato, cuja produção começou em 1982 e terminou em 1988. Ambas as versões eram equipadas com os motores 1.300 cm3, gasolina, de 61 cavalos e 1.300 cm3, etanol, de 62 cavalos. A Fiorino tinha também mais uma versão, batizada de CTG Giomi, que tinha bancos traseiros para o transporte de passageiros, sendo que os assentos podiam ser rebatidos para o transporte de carga. Também em 1980 veio a perua batizada de Panorama, cuja versão C foi até 1985 equipada com os motores 1050 cm3, gasolina, de 50 cavalos, 1.300 cm3, gasolina, de 61 cavalos e 1.300 cm3, etanol, de 62 cavalos. Já a versão CL foi produzida de 1980 a 1986, tendo apenas a opção do motor 1.300 cm3, gasolina, de 61 cavalos e 1.300 cm3, etanol, de 62 cavalos. Ambas as versões foram reestilizadas em 1983, quando ganharam a frente do Espaço. No mesmo ano chegou a derivação 3 volumes do 147. O Oggi já estreou com o visual do Espaço. O pequeno sedã foi comercializado até 1985 nas versões CS equipadas com os motores 1.300 cm3, gasolina, de 61 cavalos e 1.300 cm3, etanol, de 62 cavalos. O modelo ainda teve a versão esportiva batizada de CSS, equipada com motor 1.415 cm3, etanol, que rendia 78 cavalos. O Oggi CSS teve apenas 300 unidades produzidas, e se não fez sucesso na época de lançamento, hoje é cobiçado pelos colecionadores.